Olá, caríssimos e queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nesta aula aprendendo muito mais sobre muita coisa. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula. Na aula de número 8, nós iremos conhecer um pouco mais aí sobre a mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. Por detalhamento, nós iremos compreender um pouco aí sobre as práticas corporais, as propagandas e publicidades remediadas de acordo com o interesse das juventudes, mais especificamente é um pouco sobre os jogos digitais na prática pedagógica. Embora esse enunciado traga muita informação, nós vamos descobrir nessa aula o que ele quer dizer para nós e aprender muito. Sem mais delongas, vamos de aula? Bom, alunos, antes de tudo, vamos entender um pouco sobre o que é tecnologia, o que esse termo, de repente, faz em nossa vida e como ele pode nos ajudar. Assistam esse vídeo. Tudo é possível com tecnologia. Vida melhor, conexões melhores, educação melhor. É por meio da tecnologia que podemos, por exemplo, transformar este ambiente de estúdio em um ambiente de aula e fazer essa aula chegar até você. E mesmo que nós não consigamos enxergar, essa evolução tecnológica acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Nós costumamos dizer que o fogo ou o andar são exemplos da evolução humana. Certa vez, para que nós possamos entender melhor o link entre a tecnologia e esse avanço tecnológico, o avanço do ser humano. Certa vez, uma estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead qual o primeiro sinal de civilização. E essa estudante, ela esperava que ela dissesse um pote de barro, uma pedra de amolar ou talvez uma arma. Mas a Margaret Mead pensou por um momento e disse, o fêmur curado. E para quem não sabe o que é um fêmur, é o maior osso do corpo, o osso da nossa coxa. E aí para a gente entender de forma mais clara a compaixão, o ato de cuidado e a tecnologia usada para curar esse fêmur são exemplos do avanço tecnológico e social, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, talvez o vídeo, essa analogia aqui a respeito do avanço tecnológico e social, talvez você ainda não tenha se situado sobre o que é tecnologia, sobre o que nós iremos tratar nessa aula, como essa tecnologia se correlaciona com o ambiente escolar, com os jogos, com esse ato de compaixão, né? Você pode estar se indagando o que aparece na cartela agora para você, mas o que é tecnologia? E aí, para a gente visualizar e compreender de forma muito clara isso, eu trago para vocês esta imagem, que é quando a gente pensa em tecnologia, nós pensamos em algo relacionado aos óculos de realidade virtual, aos jogos tecnológicos, mas vale lembrar que a tecnologia também está inserida nas coisas mais simples da vida, né? Como o alimento que nós estamos comendo e como esse alimento age em nosso organismo, né? A gente pode se estabelecer um olhar bem criterioso, bem aos moldes da ciência, nós vamos enxergar tecnologia na composição desse alimento e desse prato, tá? E como que a gente enxerga isso? A partir desse conceito que aparece para vocês, olha só. O termo tecnologia, ele é de origem grega, que junta aí as palavras, né, aglutina as palavras técne e logos. E técne significa arte, técnica ou ofício. E logos é o conjunto de saberes ou os estudos aí dessa arte, dessa técnica e desse ofício. E para a gente entender de forma mais clara, ele é utilizado, olha só, para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos, modificar o meio ambiente com vista a satisfazer as necessidades humanas, ajudar o ser humano a desempenhar funções que ele pode fazer sem o uso dessa tecnologia, mas que a tecnologia facilita a execução dessas tarefas, desses afazeres diários, muitas vezes. Ou
ainda possibilita aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram alguma perda em algum segmento corporal. O uso da tecnologia auxilia eles a retomar a caminhada, a voltar a andar ou a conseguir manusear objetos. Então, são diversas aplicações da tecnologia e dos aparatos tecnológicos. Mas o que nós iremos tratar nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre jogos. E olha só o que aparece na cartela para vocês. O jogo é definido como uma atividade lúdica com regras livremente estabelecidas ali pelos participantes, algumas mais delimitadas ali, né? Esse é o conceito de jogo, tá bom? Não ainda o jogo voltado para a tecnologia. O jogo ele tem uma outra definição, um pouco mais antiga, que remete aí aos nossos pais, os nossos avós, né? As gerações mais antigas, que infelizmente as atuais têm perdido um pouco e nós precisamos resgatar esse outro conceito que aparece para vocês, que são os jogos do contexto popular. Para que a gente entenda de forma mais clara, esses jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados aí pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. E aí, talvez você possa estar se questionando, mas por que, professor, a gente começou falando de tecnologia, dos jogos do contexto popular? Bom, se nós juntarmos esses conceitos, né, o conceito de jogo com a tecnologia, nós teremos aí os jogos eletrônicos. E aí, esse é o tema central da nossa aula. Nós iremos falar um pouco sobre esses jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos ou videojogo ou ainda videogame, que é a forma mais popular conhecida, é aquele que usa a tecnologia de computador para desenvolver ali o objetivo daquele jogo, daquela brincadeira que está acontecendo ali de forma, utilizando o ambiente virtual. Tá bom? Esse jogo, diferente dos outros padrões que trouxe para vocês, do jogo e do jogo do contexto popular, que era feito ali de forma presencial, né? Eu precisaria estar na frente, junto com as pessoas que estavam brincando. O jogo eletrônico, ele é um pouquinho diferente, olha só por quê. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, né? E alguns equipamentos eletrônicos, como os tablets, os telefones celulares, tá bom? Ou em máquinas de fliperama, ou ainda em consoles. E esses consoles, vale a pena lembrar que eles podem estar conectados aí à internet e estabelecer uma rede de conexão com pessoas em diversos locais do planeta, tá bom? E aí a gente vai associar mais um conceito a todos esses, né? O jogo do contexto popular, os jogos eletrônicos, nós vamos associar a esse conceito que aparece na cartela para vocês agora, o conceito de esporte, tá bom? Que por sua vez tem aí as regras pré-estabelecidas, já diferente dos jogos, né? Pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. E aí os jogos, abro um parêntese, que eles também podem sofrer algumas adaptações, mas não fugindo do aspecto principal. Essas adaptações vão variar aí para que as populações consigam praticar, né, adequando a faixa etária, adequando ao público que está praticando ali a modalidade, ok? E aí, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses jogos eletrônicos, como que todo esse processo, como que a junção desses conceitos vai culminar aí no objeto de conhecimento da nossa aula. Se nós linkarmos todos os conceitos que trouxe para vocês, tecnologia, jogos do contexto popular e agora o esporte, né, associado aí com os jogos eletrônicos, nós vamos ter um processo magnífico que a gente chama de gamificação ou a esportivização do virtual, que para você entender de forma mais clara aparece na cartela agora. Olha só, a gamificação e esportivização do virtual é um processo que transforma as atividades reais em virtuais. Por meio da esportivização é possível levar jogos, esportes e outras atividades lógicas para dentro do ambiente virtual. E aí esse processo nos permite praticar atividades
do mundo real em um ambiente completamente virtual. Às vezes com pessoas, com a companhia ali de indivíduos praticando, competindo conosco, em outros locais do mundo, né, afastados ali, separados pela barreira geográfica, mas conectados pela rede mundial de computadores. Então, a possibilidade, né, a porta que é aberta aí através da gamificação e da esportivização do virtual. E para a gente entender um pouco mais, vou contar um pouco para vocês da história dessa esportivização do virtual na cartela que aparece agora. No início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráficos básicos e sem som, olha só. Mas aí esse carinha, William Higginbotham, ele criou um dos primeiros videogames, foi o Tennis for Two, né, o tênis para dois, em 1958. E aí passou um pouquinho o tempo, esse jogo evoluiu um pouquinho e a gente tem um outro relato do primeiro jogo de fliperama, que é chamado Computer Space e foi lançado em 1971. Logo, os outros jogos foram surgindo aí, como o Pong, os Invasores do Espaço, o famoso Pac-Man, né? São joguinhos aí que usam gráficos bem básicos, mas que era o ápice do entretenimento na época. Um pouco mais tarde, em 1977, a empresa Atari lançou o console com cartuchos removíveis. E hoje nós temos, esse aí era o videogame top da época, né? Hoje nós temos aí os videogames de 7ª geração que permitem uma maior interatividade entre os jogadores, permite que eles consigam aí estar conectados, praticar as atividades e ainda ter a captura dos movimentos corporais. E olha só como que isso acontece. Tudo isso ocorre ali, né, acontece com o indivíduo conectado à internet, o que vai possibilitar esses praticantes e participantes e ainda espectadores que eles estejam conectados em tempo real, realizando essas atividades, tá bom? Como falei para vocês, lá em 77 o Atari era o ápice da tecnologia, né? Era o melhor. Mas hoje surgiram aí os videogames de 7ª geração e a tecnologia não para, ela continua evoluindo, mas sem esquecer os valores antigos, né? Um exemplo disso, a gente vai observar a associação de conceitos bem antigos com a tecnologia hoje. Eu vou apresentar para vocês, olha só, talvez vocês já conheçam o xadrez. O xadrez, ele é um esporte, né, de 2 jogadores, praticado ali entre 2 jogadores, que pode ser classificado como um jogo de tabuleiro estratégico, tanto recreativo quanto competitivo. E aí, a gente não vai entrar muito aqui no contexto histórico do xadrez, mas ele é essa prática antiga e a gente tem aí diversas mitologias sobre a criação do xadrez, né? Uma diz que surgiu na Índia, passou pela Pérsia, Egito, China, até chegar na Europa e agregar os elementos ali característicos da cultura da Europa, né? O bispo, o cavalo, aqueles elementos, né? A torre, o rei, a rainha, os peões, que são os soldados, né? Mas, se a gente observar, ele é bem antigo e traz aí todas essas culturas junto com ele. O xadrez, ele foi evoluindo ali e se adequando à tecnologia de cada povo e, se a gente observar, ele foi agregando esses elementos aí culturais dentro da sua prática. Para que a gente entenda de forma mais esclarecida, uma das mitologias diz que ele surgiu lá na Índia com o nome de Chaturanga, né? E ele era um jogo de guerra, né, que tinha os elementos ali da cultura da Índia, mas quando ele vai para a Europa, ele transforma e ele muda esses elementos. E como ele tem essa capacidade de mutação, né, de mudar e de agregar esses elementos culturais, hoje a gente tem a gente acompanha essa evolução quando a gente observa o xadrez se adequando à tecnologia. E aí a gente tem o surgimento do xadrez virtual. Olha só que legal. Essa evolução do xadrez, ele continua, né? A gente percebe ele agregando esses elementos aí, mantendo a fidelidade aos elementos originais ali, as peças e tudo mais, as regras do jogo,
mas com tabuleiros virtuais, tabuleiros ali online, onde os oponentes eles se enfrentam às vezes em tempo real, ou às vezes as jogadas são marcadas ali, né? Um vai e faz uma jogada, depois de um tempo o outro vai e faz outra jogada, e as partidas podem durar ali horas, né? Dentro dessa dinâmica. Mas a gente vai ter ali partidas também muito similares às oficiais, seguindo o relógio e tudo mais, né? Mas mantendo os elementos reais do xadrez. E ele é tão próximo do real que a gente tem até mesmo torneios, olha só, organizados com pessoas de todo o mundo jogando de forma virtual. Vale ressaltar que nada substitui ali a mágica do esporte realizado presencialmente. A análise, a estratégia, né, o contato com o teu oponente e com os espectadores ao redor, tudo isso é maravilhoso e não pode ser substituído pela tecnologia. Mas a tecnologia possibilita mais pessoas terem acesso à modalidade e, de certo modo, ajuda a democratizar aí o esporte, já que não é porque eu não tenho um tabuleiro real, um tabuleiro físico, eu vou deixar de jogar. Eu posso jogar com o celular na minha mão, eu posso jogar no computador ou no equipamento tecnológico que eu tiver, de forma mais, transformando aí o esporte, a prática em algo mais acessível, tá bom? Mas não é só nos tabuleiros que os jogadores podem se enfrentar. Vou trazer para vocês um exemplo de jogos aí, com mundos completamente complexos, carregados de detalhes, onde os jogadores e seus avatares se enfrentam. Não sei se vocês já sabem do que eu estou falando, mas eu trouxe esse outro exemplo porque o xadrez, em muitas de suas vertentes, ele era conhecido ali como o jogo da guerra, né? O tabuleiro e tudo mais, aquele enfrentamento ali entre as peças é basicamente um tabuleiro de guerra. E aí, nessa pegada, olhando para esse aspecto do duelo, do enfrentamento, os jogos foram agregando esses elementos e aí a gente vai conhecer uma modalidade que talvez seja diferente a vocês ou seja do contexto aí de vocês, né? É a que aparece na cartela para a gente agora, olha só, o League of Legends, né? Popularmente conhecido aí como LoL. Não sei se vocês já jogaram LoL ou um jogo muito parecido com ele, né? Mas ele é um jogo no formato RPG, que utiliza estratégia, raciocínio lógico, trabalho em equipe para vencer os adversários ali na disputa, tá bom? Ele vai trazer aí esses cenários diferenciados, vai proporcionar todo esse mix de estratégia, raciocínio lógico, né? Esse trabalho em equipe. Um aspecto, esse último aí a gente não consegue ver tanto no xadrez, mas se a gente observar no xadrez, a gente tem a estratégia, a gente tem um raciocínio lógico, né? Para tentar vencer ali o oponente. Além disso, o League of Legends, né? Ele é frequentemente citado como o maior esporte eletrônico do mundo, com um cenário competitivo internacional composto aí por 12 ligas, tá bom? Ele vai promover eventos onde os competidores vão se reunir para discutir, para falar, claro que vai ter o tópico central ali, que é a competição, é a disputa dentro do ambiente, né? A disputa dentro desse local aí, desse local mágico, onde seres mitológicos da floresta vão se enfrentar e vão duelar. As ligas nacionais, olha só, elas culminam no anual campeonato de League of Legends, o campeonato de LoL, né? A final da edição de 2021, ela teve uma audiência de mais de 73 milhões de telespectadores. E aí a gente pode, de repente, parar para analisar e pensar, não é muita coisa, mas imagina os acessos à internet, os valores pagos em publicidade, os equipamentos vendidos e negociados aí, de repente, para 73 milhões de pessoas. Se nós olharmos para essas 73 milhões gastando apenas um real no evento,
a gente tem 73 milhões de reais. Então, é um comércio, é um universo que, além de entreter, além de proporcionar essa conexão entre os jogadores, além de trazer esse aspecto da inovação tecnológica para os jogos, ela também movimenta muito dinheiro, muito recurso financeiro, né? Pode ser vista, inclusive, como uma possibilidade aí para as novas gerações de desempenho aí, de atividades voltadas para o esporte, para a competição utilizando tecnologia. Tá bom? E para a gente entender, né, embora as gerações mais antigas tenham algumas barreiras aí com os jogos, e essas barreiras são causadas principalmente pelo excesso da geração atual, né, que quer passar horas e horas à frente do videogame, à frente da tela do computador, e isso aí já é um aspecto que vai fazer mal a você. É necessário que nós tenhamos disciplina, que nós tenhamos organização, tal qual, se eu quero que isso seja visto como um esporte, nesse processo de esportivização do virtual, eu preciso ter a disciplina de um atleta, e o atleta, ele tem horário para treinar, ele tem horário para se alimentar, ele tem um horário para entender ali um pouco das técnicas e táticas do esporte que ele pratica, então é necessário ter disciplina. Talvez, disse e repito, essa barreira que as gerações antigas criam com os esportes virtuais seja um pouco da falta de conhecimento deles, né, do medo do novo, mas também a aversão causada por conta desse uso excessivo da geração atual. Então, cabe a nós mudar o nosso comportamento, nos disciplinarmos aí quanto ao uso dessas tecnologias e apresentar para eles os aspectos positivos da utilização desses jogos eletrônicos. E o primeiro ponto que trago para a gente falar, pode voltar a cartela, esses jogos, eles ensinam a tomarem decisões e a agir, né, diante dessas situações, tá bom? Com isso, o mais importante é que eles veem ali os seus esforços recompensados, uma vez que o teu avatar, o teu perfil do jogo vai evoluir. Então, você, de certo ponto, vai fazer a tarefa e vai com isso perceber ali a recompensa por aquela tarefa. É basicamente o que acontece na vida. Se você trabalha duro, se você se dedica, você inevitavelmente vai receber a recompensa. Os jogos, se você se dedicar, se empenhar, encontrar a modalidade correta, evitar ali alguns atalhos ou sites maliciosos, você talvez consiga profissionalizar essa prática, tá bom? Além disso, outro aspecto positivo que trago para vocês, os jogos, eles ajudam a adquirir conhecimentos. Como assim, professor? Bom, para a gente estar nesse ambiente, nós precisamos falar a linguagem que esse ambiente solicita, né? Algumas dessas linguagens são próprias ali da modalidade que nós estamos praticando, né? Que nós estamos jogando, mas eu digo a vocês que ele nos ajuda e aperfeiçoa um pouco ali, no sentido de que nós precisamos nos adequar a essa linguagem específica, aos símbolos, às técnicas. Imagina que você está jogando e interagindo com um indivíduo que mora em outro país, fale uma língua estrangeira. Você vai querer se comunicar com esse indivíduo, logo você vai querer aprender esse novo idioma, né? Vamos supor que você é muito lento ali no teclado, os mais antigos chamavam isso de catamilho, você fica ali tecla por tecla. Como você precisa ser rápido nas operações, o ato de digitar vai ficar mais acelerado, vai ser aperfeiçoado aí. Claro que esse desenvolvimento não pode ser só no momento em que estiver jogando. Liga o computador ali uma outra hora e vai treinar, digitação e tudo mais. Mas esses aspectos são desenvolvidos também a partir aí da prática dos jogos, tá bom?
Outro ponto importante, olha só, eles proporcionam a sensação de destreza e plenitude. Uma vez que você, nas estratégias, no que você precisa fazer ali dentro do mapa, dentro do jogo, no tabuleiro virtual, você precisa ter essa habilidade aí de pensar rápido, né? De utilizar aí da destreza, tá bom? E quando você consegue executar a tarefa, você fica aí com esse sentimento de plenitude. Isso conduz aí ao aumento da autoestima, ao reconhecimento social perante os amigos ali. As pessoas passam a te olhar e, poxa, o coleguinha é muito bom jogando ali aquela modalidade, ele tem habilidades que diferenciam ele dos outros atletas, né? É bem legal. Mas lembra que isso não pode ser o ápice da tua formação, o ápice do teu comportamento. A gente precisa sempre lembrar de evoluir, não só dentro do ambiente virtual, mas fora. A gente precisa estudar, precisa se desenvolver, se alimentar de forma correta, praticar atividades físicas, não fiquem o tempo todo na frente do computador, na frente do jogo, com o celular na mão. Se libertem um pouco desse ambiente, vão caminhar, vão fazer atividade física, para que a gente esteja em condições de repente, num aspecto profissional, suportarem uma competição. Por fim, olha só, esses jogos, eles permitem exercitar a imaginação, uma vez que eles nos levam aí para ambientes sem limites espaciais ou temporais. Né? Imagina que você está jogando ali um jogo de manhã, mas dentro do ambiente está de noite e você precisa evoluir e precisa avançar ali naquela competição. Então, essa dedicação, esse empenho dentro do ambiente virtual nos ajuda a exercitar essa característica da imaginação, tá bom? Vai desenvolver aí a coordenação visomotora, uma vez que eu preciso visualizar as características, os aspectos e pensar de forma muito rápida e ainda executar as ações nos controles, nos joysticks, para não ser ali derrotado ou para não perder o link ali da competição. Então, esse aspecto da coordenação visomotora é um dos aspectos positivos. Além disso, vai nos ensinar aí habilidades psicomotoras que nos ajudam a aprender, uma vez que quando nós pensamos que já sabemos tudo, já aprendemos, já dominamos a máquina, nós aprendemos algo. E aí, isso nos dá uma capacidade da humildade, onde nós iremos aprender a aprender. Iremos aprender a conhecer um pouquinho mais, uma habilidade nova, um conhecimento novo. Esse universo maravilhoso é proposto e proporcionado aí pelos jogos através da esportivização do virtual ou do processo de gamificação, que faz esse link maravilhoso entre os jogos do contexto popular, os esportes e a tecnologia, né? Tudo isso é possível através da tecnologia, como eu disse a vocês, lá no começo, no vídeo, né? As conexões são melhores, a vida é melhor, mas é preciso, é importante que nós tenhamos fixa a ideia da disciplina, do compromisso, que nós não nos percamos no ambiente virtual e esqueçamos do ambiente real. É importante que a gente saiba dividir o tempo de prática, o tempo de diversão, o tempo de foco nessas atividades com aquilo que também é importante, a nossa vida acadêmica, o nosso desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do nosso projeto de vida. Se os jogos, a tecnologia estão inseridas aí no teu projeto de vida, vai fundo, estuda, aperfeiçoa, verifica as possibilidades do que é importante, né? Do que você precisa aprofundar mais os conhecimentos para que você seja aí um destaque nessa área. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham aprendido bastante. Deixo a vocês um forte abraço e até a próxima.